Oi, gente! A OBMAP está chegando, a primeira fase. Então, a ideia nessa aula é resolver alguns exercícios de geometria da primeira fase do OBMAP. Começando pelo ano passado, exercício 8. A figura mostra o gráfico da função definida por y igual a x². O ponto A tem coordenada 0p. Qual é o valor de p? Então, aqui eu desenhei uma figura. Pode ver que ela não é nenhuma das 7 primeiras maravilhas do mundo, mas nesse caso, a gente vai ver que a gente não precisa de uma figura tão boa. É só a gente saber interpretar. A curva é y igual a x². Isso significa que todo ponto dessa parábola aqui, dessa curva aqui, tem a coordenada y sendo o quadrado da coordenada x. Então, se aqui é 3, a altura aqui vai ser 9. E se aqui é menos 2, a altura aqui vai ser menos 2 ao quadrado, 4. Então, a gente vê que esse ponto aqui é o ponto menos 2, 4. E esse ponto aqui é o ponto 3, 9. E a gente apenas vai querer saber o ponto de interseção dessa reta, que liga menos 2, 4 a 3, 9, com o eixo y. Então, vamos ver. Qual é a equação dessa reta? Para achar a equação de uma reta, eu ainda não falei nos vídeos, mas eu vou dando um pouco de conteúdo enquanto eu resolvo as questões. Posteriormente eu posso fazer um vídeo falando especificamente sobre como fazer isso. Isso é, na verdade, geometria analítica, né? É meio que uma mistura de geometria, de álgebra. Mas a gente pega esse ponto 3, 9 e subtrai o ponto menos 2, 4. Como é que a gente faz isso? Isso daqui vai ficar 3 menos menos 2, 3 mais 2. Isso daqui vai ficar 9 menos 4. Isso daqui vai dar 5, 5. Então, a gente tem que o vetor que vem daqui até aqui, desse ponto até esse, digamos assim, o vetor 5, 5. É o vetor diretor da reta que a gente chama. E, na verdade, qualquer múltiplo desse vetor também vai ser um vetor diretor da reta. Então, repara que 5, 5 é a mesma coisa que 5 vezes 1, 1. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com 1, 1 sendo o vetor diretor da reta, que é melhor, mais fácil de trabalhar. Então, a reta vai ser da forma 1 dos pontos, por exemplo, menos 2, 4, mais lambda, que é um número real, vezes o 1, 1. E a gente quer achar o lambda de forma que o ponto esteja no eixo y, o que significa que a coordenada x é igual a 0. Bom, desenvolvendo, a gente vai achar que os pontos dessa reta são da forma menos 2 mais lambda, 4 mais lambda. Então, a gente quer que isso seja 0. Então, menos 2 mais lambda é igual a 0. A gente acha fácil que lambda é igual a 2. Substituindo aqui, a gente acha que 4 mais lambda é igual a 6. Então, a gente acha que o ponto é 0, 6. Então, P é igual a 6. Alternativa C. A gente ainda pode resolver de outra forma, sem usar o vetor diretor. A gente pode resolver no sisteminha. Porque uma reta que não é vertical, ela sempre vai ter a equação y igual a x mais b, onde a e b são constantes, né? E como é que a gente determina o a e o b? Resolvendo o sisteminha. A gente sabe desse desenho aqui que essa reta, né, não parece ser vertical, né? Então ela vai ser dessa forma. Uma função de primeiro grau, o gráfico da função de primeiro grau. Substituindo o menos 2, 4, 3, 9 que a gente sabe que estão na reta, a gente chega em 4 igual a menos 2a mais b e 9 igual a 3a mais b. Certo? Bom, vamos tentar resolver o sistema. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, subtrair essa equação dessa daqui. Vai ficar 9 menos 4, que é 5, igual a
3A menos 2, menos 2A vai dar 5A e o B cancela. Então 5 igual a 5A ou A igual a 1. E daí a gente joga, sei lá, na segunda equação. 9 igual a 3 vezes A, a gente já sabe que o A é 1, é 3, mais B. E daí a gente sabe que o B é igual a 6. Então a gente acha que a equação da reta é y igual a x mais 6. Finalmente, vamos ver para x igual a 0, que é o que a gente quer para intersectar com o eixo y, qual vai ser o valor do y? Y igual a 0 mais 6, igual a 6. Então a gente chegou de novo em 6 usando uma estratégia diferente dessa vez. Repara que tem mais de uma forma de resolver a mesma questão. Ainda na mesma prova de 2018, a gente tem 3 regiões, A, B e C. No caso ele está querendo falar das áreas das regiões, né? E é determinada por um quadrado de centro O e as circunferências inscrita e circunscrita. Ele quer saber qual das igualdades a seguir é verdadeira. O que eu faria? Em vez de eu me preocupar diretamente em analisar se essa igualdade, em qual das igualdades é verdadeira ou falsa, eu simplesmente calcularia as áreas e depois tentaria achar uma relação e veria qual se encaixava aí. Então vamos lá. Bom, então a gente tem uma liberdade para escolher o lado da figura, né? Vamos dizer que isso daqui é 1 e isso daqui é 1, né? Então o quadrado tem lado 2. E vamos ver o que a gente encontra a partir daí. O C é a área dessa regiãozinha aqui que eu estou passando em cima, o lápis. Vamos descobrir o que é o C. Bom, aqui é 1, aqui é 1. Então, isso daqui é uma circunferência de raio 1, certo? E o que a gente percebe? Que a medida da área C vai ser justamente o quê? 1/4 dessa circunferência. Bom, a área de circunferência, πr ao quadrado. Então, nesse caso é 1. O raio, então vai ficar π. Então, como é 1/4 da circunferência, o C vai ser π sobre 4. Agora vamos ver como é que a gente faz para achar os outros valores. Ok, vamos agora calcular o B. Agora é bem simples, né? Aqui é 1 e 1. Então isso daqui, essa regiãozinha aqui é um quadradinho de lado 1. Isso daqui a gente já calculou, é a mesma coisa que o C, que é π sobre 4. Isso daqui tudo é 1. Então, quanto é que vai ser o B? O B vai ser 1 menos π sobre 4. Certo? Fórmula para o B bem direitinha de achar. Finalmente vamos achar o valor do A. A gente dividiu aqui o quadrado em 4 partes. Isso daqui vai ser então 90 graus, que é 1/4 de 360. E vamos lá. Essa região aqui é 1/4 da circunferência maior. Vamos primeiro nos perguntar, qual é o raio da circunferência maior? Bom, o lado do quadrado, pelo que a gente definiu, era 2, né? Então vamos chamar isso daqui de R, tá? O que a gente tem aqui? R, certo? Repara isso daqui. Isso daqui vai ser 2 também. Então, teorema de Pitágoras. A gente aqui tem o triângulo retângulo. A gente tem que R ao quadrado mais R ao quadrado igual a 2 ao quadrado. Ou seja, 2R ao quadrado é igual a 4. Ou seja, R ao quadrado é igual a 2. Ou seja, R igual a raiz de 2. Então, isso daqui mede raiz de 2. Vamos trocar aqui. Raiz de 2. Raiz de 2. Beleza? E quanto é que é o A? O A é esse 1/4 de círculo menos a área desse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. Então é bem fácil de calcular a área. Base vezes a altura dividido por 2. Ou simplesmente, se você observar, 1/4 da área desse quadrado. O quadrado tem área 2 vezes 2, que é 4. Então isso daqui tem área 1, certo? Então isso daqui tem área 1. E vamos ver quanto é que tem toda essa região aqui. É 1/4 da área do círculo. A área do círculo é π vezes r ao quadrado, que é igual a 2π. Então essa região aqui vai ser 2π sobre 4,
que é π sobre 2. Então, o A vai ser o quê? Vai ser π sobre 2 menos quanto? Menos 1. A é π sobre 2 menos 1. Agora vamos juntar os valores que a gente tinha achado. O B é 1 menos π sobre 4. E o C é π sobre 4, certo? Então, a gente agora quer achar uma relação da forma C igual a A vezes alguma coisa mais B vezes alguma coisa, né? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos pensar. Bom, eu parei um pouco para pensar aqui na questão e vi que, na real, é meio que por testes mesmo. E se você observar, você tem que cancelar esse 1 aqui, né? Então, vamos ver o que acontece se, por exemplo, você somar A com B, tá? A mais B, π sobre 2 menos 1, mais 1 menos π sobre 4. Os 1's cancelam. Isso daqui fica π sobre 2 menos π sobre 4. Olha que sorte! π sobre 4. Isso significa que A mais B é igual a C. Na verdade, porque o C é π sobre 4. Se você tiver perdido e não souber o que fazer, simplesmente testa as 5 alternativas enunciadas, né? Você já achou os valores. É só ver qual das relações é que vai dar certo. E então, alternativa A é a resposta certa. Ainda da prova de 2018. A figura mostra um quadrilátero convexo ABCD de área 1 e pontos P, Q, R, S tais que o AP é AB sobre 3, o BQ é BC sobre 3, CR é CD sobre 3 e DS é DA sobre 3. Qual é a área do quadrilátero PQRS? Bom, eu admito que nessa questão eu apelei, porque eu não estava conseguindo ver nenhum jeito elementar de fazer, digamos assim, usando só os conceitos básicos de geometria plana, semelhança e tudo mais. Então eu fiz com trigonometria. Bom, para quem quiser outra solução, tem no site do BMAP, mas o jeito que eu fiz foi o seguinte. Observe essa figura. Eu marquei de acordo com o enunciado. Eu separei em pontos iguais aqui, né? Porque eu sabia que estava dividido em 3 partes. E daí eu fiz isso para cada lado. Eu dei nomes. XXX é a medida desse, YYY a medida de cada pedaço desses. ZZZ é a medida de cada pedaço desses e WWW a medida de cada pedaço desses. Além disso, eu chamei os ângulos aqui de alfa, beta, gama e delta. Delta não, teta. E daí o que eu fiz? Eu usei fortemente a seguinte fórmula para a área de um triângulo ABC. Aqui a gente tem um triângulo ABC, digamos, aqui mede Azinho, aqui mede Bzinho e aqui mede Czinho. E, por exemplo, aqui tem um ângulo alfa, aqui tem um ângulo beta e aqui tem um ângulo gama. Eu usei uma das fórmulas trigonométricas da área de triângulo, que é você pega dois lados seguidos, multiplica pelo seno do ângulo que está entre eles e divide por 2. Então, por exemplo, a área do ABC é tanto A vezes B vezes seno de gama sobre 2, quanto B vezes C vezes seno de alfa sobre 2, como também A vezes C vezes seno de beta sobre 2. Então essas 3 fórmulas são válidas para a área do triângulo. Você pega dois lados, multiplica pelo seno do ângulo entre eles e divide por 2. E então eu marquei essa figura aqui, né? O que eu pensei? A gente quer calcular a área do quadrilátero PQRS. Qual é a forma que a gente normalmente faz isso? A gente pega a área do ABCD, que a gente sabe que é 1 nesse caso, e a gente subtrai a soma das áreas desses 4 triângulozinhos aqui dos lados, né? O APS, o SDR, o RCQ e o QBP. Só que como é que você vai saber a área desses 4 triângulozinhos? Bom, a fórmula aqui é x, aqui é 2y, vai ficar x vezes 2y seno de alfa sobre 2. Da mesma forma aqui vai ficar
2x vezes w seno de beta sobre 2. Aqui vai ficar 2w z seno de gama sobre 2. E aqui vai ficar 2z y seno de θ sobre 2. Eu somei tudo isso para achar a soma dessas áreas aqui, né? Simplificando, quanto é que vai dar isso? Vai dar xy seno de alfa, mais xw seno de beta, mais wz seno de gama, mais yz seno de θ. Essa é a área do branco, né? Porque finge que isso daqui é a região sombreada, né? Então a área branca é isso daí. A região sombreada vai ser 1 menos a área branca. Então, na real, o que a gente quer é achar a área branca, porque daí acaba o problema, né? E agora, a gente achou essa expressão. A gente tem que agora, a partir de que a gente sabe que a área de tudo isso daqui é 1, achar outra forma de escrever isso daqui, de uma forma que a gente conheça. Então, o que eu fiz? Minha ideia foi, a gente divide o quadrilátero nesses dois triângulos aqui, por essa diagonal. Nesse triângulo aqui, o ADB, e no triângulo BDC. E daí a gente usa a fórmula de novo. Porque aqui mede 3y, aqui mede 3x. E aqui o ângulo é alfa. Então a área desse lado vai ser 3x vezes 3y vezes seno de alfa sobre 2. E a área desse lado vai ser 3z, 3w, seno de gama sobre 2. Então a gente escreve 1 igual a 3x, 3y seno de alfa sobre 2 mais 3z, 3w seno de gama sobre 2. A gente ainda pode ver isso de outra forma. Se a gente dividir em vez de assim, se a gente dividir assim, o que vai acontecer? Nesse caso a gente vai ter esses dois triângulos aqui, o ABC e o ADC. A área do ABC é 3x, 3w, seno de beta sobre 2. E a área do ADC é 3y, 3z, seno de θ sobre 2. Então eu escrevi que isso daqui também é igual a 3x, 3w seno de beta sobre 2, mais 3y, 3z seno de θ sobre 2. Simplificando, a gente vai achar que, eu passei o 2 multiplicando, 2 igual a 9xy seno de alfa, mais 9zw seno de gama, igual a 9xw seno de beta, mais 9yz seno de θ. Eu só simplifiquei, multipliquei 3 por 3 aqui, passei o 2 para o outro lado. E, bom, agora eu passei o 9, né, dividindo, para achar que xy seno de alfa mais zw seno de gama é igual a 2 nonos. Da mesma forma, xw seno de beta mais yz seno de θ também vai ser igual a 2 nonos. Só que então, repara, isso daqui, ó, xy seno de alfa mais zw seno de gama. O que é isso? Tá aqui xy seno de alfa e zw seno de gama. Legal. E a outra parte? Aqui é xw seno de beta mais yz seno de θ. Olha só que sorte. xw seno de beta mais yz seno de θ. Então aqui a gente tem isso somado com isso. Que então é igual a 2 vezes 2 nonos. Que é 4 nonos. Então isso daqui é 4 nonos. Finalmente, para a gente achar a área sombreada, é só a gente pegar 1 menos 4 nonos, que é 5 nonos. E a gente resolveu o problema. Mas finge que sobrou pouco tempo, você não está raciocinando direito, não está conseguindo de nenhum jeito resolver esse problema. Como é que você faz? Tem um jeito mais fácil de resolver esse problema por ser da primeira fase do BMAP, por ser de alternativas. A ideia é que isso vale para qualquer quadrilátero. Então por que você não faz isso para o quadrilátero mais simples que existe, que é um quadrado, e depois você tira a resposta a partir daí? Então vamos fazer a figura para um quadrado. Vamos lá. A gente tem um quadrado aqui, de lado 1, né, porque a área tem que ser 1. Então aqui A, B, C, D. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 1/3. Certo? E você tem essa situação aqui. Olha que fácil. Como um problema difícil pode ser, de certa forma, simplificado por... Ok que eu estou fazendo uma sacanagem, mas é a primeira fase do BMAP. Eu posso fazer isso. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 2/3. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 2/3. Isso daqui é 1/3. Isso daqui é 2/3. Isso daqui é 1/3. Isso
daqui é 2 terços, perfeito? Quanto é que é a área de cada um desses 4 triângulos? Todos eles são iguais, né, pelo que está nessa figura. Daí, base vezes altura dividido por 2, 1 terço, vezes 2 terços, dividido por 2. Isso vezes 4. Vai dar quanto? Aqui corta, fica 2, 4 nonos. Olha que sorte. E então, se a área branca é 4 nonos, a área sombreada vai ser quanto? Vai ser 1 menos 4 nonos, que é 5 nonos. Maneira fácil de resolver o problema, não é o jeito certo, digamos assim, mas truques desse jeito na primeira fase do BMAP sempre podem ajudar. Agora a prova de 2017, problema 1. Na figura abaixo, D, E e F são os pontos médios dos lados do triângulo ABC. E G, H e I são os pontos médios dos lados do triângulo FBE. A área do triângulo ABC é 48 cm². Qual é a área da região destacada em amarela? Bom, primeira coisa para olhar essa figura, a gente tem vários pontos médios ligados num triângulo, e quando a gente liga dois pontos médios no triângulo, a gente tem a base média, as bases médias de um triângulo. Vamos lá então para a resolução desse problema. É um fato conhecido que se você tem um ponto médio, por exemplo, pega o triângulo ABC e pega o ponto médio de AC, que é o D, e pega o ponto médio de BC, que é o E. Então, se você ligar o D ao E, a gente vai ter um segmento que é paralelo ao segmento AB, ao lado AB. E então, tipo, esse ângulo vai ser igual a esse porque são paralelos. Esse ângulo vai ser igual a esse porque são paralelos. E esse ângulo já vai ser igual a esse de qualquer forma. Então a gente tem uma semelhança entre os triângulos ABC e os triângulos D e F. E como esse é ponto médio e esse é ponto médio, essa semelhança vai ser de razão 2, ou 1 meio. Significa que o lado desse triângulo, todos os lados desse triângulo vão ser metade dos lados desse triângulo. Por exemplo, a medida de DE é metade da medida de AB. Bom, tem aquela velha propriedadezinha que é importante saber de cor. A razão entre as áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança. Então, se o triângulo ABC, eu vou denotar a área do triângulo ABC desse jeito. Se a área do triângulo ABC é 48 cm², a área do triângulo DEC vai ser 1/4, que é o quadrado da razão de semelhança, de 48. Então a área de CDE é igual a 48 dividido por 4, que é 12. A gente já pode marcar aqui 12 cm². Bom, vamos continuar, né? Da mesma forma, se a gente virar a figura, a gente vai ver que o EF também é uma base média, né? Também vai ser paralela ao AC e tudo mais. Essa região aqui, o triângulo BEF, vai medir também 12, então. É a mesma situação do triângulo CDE. E agora, olha o que a gente fez. Na real, no desenho nem está marcado aqui, né? Mas, olha o que nós fizemos. Aqui a gente tem um triângulo de área 12 e a gente pega os pontos médios deles. Não vai ser a mesma situação? O GEI, então, vai ter 1/4 de 12. Então a área do GEI é 12 sobre 4, que é 3 cm². E da mesma forma, esse daqui também vai ser 3. Tá? A gente conseguiu o que a gente queria. Porque as áreas amarelas são exatamente essa e essa. E daí a gente conclui que a área da região destacada em amarela é 12 mais 3 mais 3, que é igual a 18. Então a resposta aqui, 18 cm², alternativa B. Ainda de 2017, problema 8, na figura o arco AC é 1/4 de uma circunferência de centro D e o arco AB é 1/8 de uma circunferência de centro C. O segmento AD mede 2 cm.
Então, qual é a área em centímetros quadrados da região verde? Bom, vamos para o nosso desenhozinho aqui. Bom, a gente sabe que o arco AC é um quarto de uma circunferência do centro D. Então, a distância do A para o D é o raio da circunferência, que é 2 centímetros. Aqui também vai ser 2 centímetros, certo? Porque é um quarto da circunferência. Além disso, como é um quarto da circunferência, um quarto de 360, 90 graus. Isso daqui é um ângulo reto. Então a gente sabe quanto é que mede isso, né? Por Pitágoras. Se a gente chamar isso daqui de x, a gente tem que x ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Ou seja, x ao quadrado é igual a 8 e x é igual a raiz de 8. Então, o segmento AC mede raiz de 8. Bom, agora a outra informação é de que o arco AB é um oitavo de uma circunferência do centro C. Então a gente sabe que isso daqui também vai ser raiz de 8, né? Porque isso daqui é uma circunferência com centro C. Vamos agora para calcular essa área aqui. Como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, a ideia é escrever essa área como sendo a área disso daqui menos a área desse pedacinho aqui, fininha, tá? Então aqui eu numerei as regiões de 1, 2 e 3 e a gente quer calcular 1. A gente sabe que a área 1 mais a área 2 é igual a isso daqui que a gente consegue calcular. A gente precisa então calcular a área 2. Para calcular a área 2, a gente vai pegar isso daqui, que a gente consegue calcular, e vai tirar a região 3, que a gente vai ver que também consegue calcular. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, qual é a área desse oitavo de circunferência? A área de circunferência é πr ao quadrado. Π vezes raiz de 8 ao quadrado é 8π. Dividido por 8, porque é um oitavo, a gente chega aqui, 1 mais 2, área 1 mais área 2, é igual a π. Agora, a gente quer calcular a área 2. O que a gente sabe? Vamos calcular desse quarto de circunferência. Vai ser 2, né? π vezes 2 ao quadrado, 4π. E a gente vai dividir por 4, porque é um quarto de circunferência. Olha só, a área 2 mais a área 3 também é π. Bom, falta calcular a área 3. Isso é um triângulo retângulo, lados 2 e 2. Então, quanto é que vai medir a área 3? Vai ser 2 vezes 2, dividido por 2, que é 2. E daí a gente tira aqui a área 2, mede π menos 2. Dessa forma, a área 1 vai medir π menos o 2, menos a área 2, que vai ser π menos 2, que é 2. Percebe que o π cancela. Então a área 1 é de 2 centímetros quadrados. E aqui, então, é a alternativa A. Em 2017 ainda, problema 10. No interior do quadrado ABCD de lado 9 cm, foram traçadas as semicircunferências de centros E, F e G, tangentes como indicado na figura. Qual é a medida de AG? Bem, então vamos para o nosso desenho aqui. A gente tem aqui então 9 centímetros e a gente vai trabalhar com o que a gente sabe. Vamos começar com esse semicírculo aqui. A gente sabe que, como o E é ponto médio do BC, aqui é 4,5, aqui é 4,5, porque no total tem que dar 9 centímetros, né? Porque isso aqui é um quadrado. E agora a gente vai usar um fato que é o seguinte. Se você pegar uma circunferência, e você pegar outra circunferência que é tangente a essa circunferência, aqui está meio ruim o desenho, mas é isso, e você pegar o centro dessa e o ponto de tangência, eles vão ser colineares. Ok? Essa é uma propriedade bastante importante da geometria e vai nos ajudar aqui nesse problema.
Porque a gente sabe que o eu é o centro da circunferência, então a distância daqui até aqui é 4,5. Vamos chamar o raio dessa circunferência aqui de x, ok? Então isso daqui também vai ser x, isso daqui também vai ser x, porque o f é o centro. Isso daqui, vamos ver, vai ser então 9 menos 2x, certo? Porque é o tamanho do lado inteiro menos 2 vezes o x. Aqui a gente tem um triângulo retângulo. De lados 4,5. 4,5 mais x. E 9 menos 2x mais x, que é 9 menos x. A gente pode aplicar Pitágoras para descobrir o x. Então vamos lá. 4,5 ao quadrado mais 9 menos x ao quadrado igual a 4,5 mais x ao quadrado. Vamos desenvolver 4,5 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 18x mais x ao quadrado. Eu já estou aprendendo rápido usando o produto notável de quadrado da soma ou da diferença. E aqui 4,5 ao quadrado mais 9x mais x quadrado. Aqui 4,5 quadrado cancela com esse 4,5 quadrado. Aqui o x quadrado cancela com esse x quadrado daqui. E a gente fica com 27x igual a 9 ao quadrado, que é 81. Ou seja, x igual a 81 dividido por 27, que é 3. Então é 3 centímetros, ok? X igual a 3. X igual a 3. X igual a 3. A gente vai usar de novo essa propriedade. Vamos chamar o que a gente quer descobrir finalmente de y. Porque é a distância entre A e G, certo? Aqui y. Aqui vai ser 9 menos 2y. E aqui, a gente já sabe que isso daqui é 3, olha só. Isso daqui também vai ser 3. E aqui vai ser y. Então, aqui a gente tem outro triângulo retângulo. Só que dessa vez de lados 3. 3 mais y. E 9 menos y. Tá certo? Pitágoras de novo. 3 ao quadrado mais 9 menos y ao quadrado é igual a 3 mais y ao quadrado. Desenvolvendo, 3 ao quadrado mais 9 ao quadrado menos 18y mais y ao quadrado é igual a 9 mais 6y mais y ao quadrado. Y ao quadrado corta aqui e aqui. 9, que é o 3 ao quadrado, corta aqui e aqui. E daí a gente acha 81 igual a 18 mais 6, 24y. E a gente chega em y igual a 24 por 81. Simplifica por 3, a gente acha 8 dividido por 27. Vamos ver se tem essa alternativa. Opa, desculpa. Y igual a 81 dividido por 24. Que é 27 sobre 8. Isso. E aqui a gente tem a alternativa 27 sobre 8. Letra E. Para terminar a aula de hoje, vamos resolver o problema 13 de 2017. Na figura, os ângulos ABC e BCD medem 120 graus, o ângulo BAD é reta, os segmentos BC e CD medem 4 cm e 8 cm, respectivamente. Qual é a área do quadrilátero ABCD em centímetros quadrados? Novamente, um problema que a OBMAP resolve de um jeito elementar, apesar de que eu acho super não intuitivo. E eu vou resolver novamente por trigonometria bruta mesmo. Por quê? Porque a gente sabe vários lados, vários ângulos, então a gente tem um controle bom sobre o que vai acontecer se a gente usar a trigonometria direitinho. Vamos ver o que a gente pode fazer então. Bom, vamos resolver esse problema dividindo assim, certo? De forma que isso daqui seja 90 graus, aqui seja 90 graus. Isso aqui é um ângulo reto. Então, isso daqui 90, 90, 180, mais 120, 300. Para completar 360, que é a soma dos ângulos internos de um quadrilátero,
Isso daqui vai ter que ser 60 graus. Então isso daqui vai ter que ser 60 graus também, certo? Então vamos lá. Vamos calcular de forma simples a área disso daqui. Vamos chamar isso daqui de x, certo? Então a gente sabe que, como isso daqui é um triângulo retângulo, x dividido por 8 é igual a seno de 60. Ou seja, x é igual a 8 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2, que portanto é 4 raiz de 3. Então isso daqui é 4 raiz de 3. Certo? Isso daqui, da mesma forma, vai ser 8 vezes cosseno de 60, que é quanto? É 8 vezes meia, que é 4. Então isso daqui mede 4. Legal, né? Aqui 4 raiz de 3, aqui 4. A gente sabe calcular a área desse triângulo. Vai ser 4 raiz de 3 vezes 4 dividido por 2. Que vai ser 8 raiz de 3. Então a área disso daqui, 8 raiz de 3. Falta calcular a área desse trapézio, né? Vamos lá. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma legal? Bom, então aqui eu dividi de novo, de forma que aqui seja 90 graus, aqui seja 90 graus. E então, aqui é 90, aqui é 60, para dar 180 graus aqui tem que ser 30. E ali, que era 120, então no total, aqui tem que ser um ângulo de 90 graus. Bom, então quanto é que mede isso daqui? Certo? A gente sabe que isso daqui é 4, então a gente consegue calcular. Se a gente chamar isso daqui de y, por exemplo, isso daqui de z, o que a gente sabe? A gente sabe que y é igual a 4 vezes seno de 30. Seno de 30 é meia. Então, y é 2. Ok? Isso daqui vai ser 2. E como isso tudo é 4, isso daqui também tem que ser 2. E, finalmente, a gente acabou então, né? Porque aqui é 2. Aqui é 2. Vamos calcular o z. Vai ser 4 cosseno de 30. Já dá pra ver o que vai acontecer? Isso fica 2 raiz de 3. Então, área de trapézio, né? É a soma das bases vezes a altura dividido por 2. Essa base aqui é 4. A gente calculou. A gente viu que isso daqui é 2. E como isso daqui é um retângulo, isso daqui também vai ser 2. Então, 4 mais 2 vai ser a soma das bases. Vezes a altura, que é 2 raiz de 3. Dividido por 2. Corta esse 2. Fica 6 raiz de 3. Então, a área desse trapézio é 6 raiz de 3. Soma com isso, que é 8 raiz de 3. Fica 6 raiz de 3 mais 8 raiz de 3. 14 raiz de 3.